agora, daqui a pouco a gente vai começar o nosso grupo de perseverança. O nosso primeiro assunto que a gente vai tratar é a oração pessoal. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão sobre isso, vocês podem mandar ali nos comentários, tá? A Ju vai ficar ali fiscalizando ali os comentários e vai anotar as dúvidas. E daí a gente vai abrir um espaço no final, daí a gente vai responder as principais, tá ok? Tá, pessoal, para quem não sabe, nós fazemos parte do grupo de oração Deus é 10, da Diocese de Criciúma, Santa Catarina. E esse grupo de perseverança era para acontecer no nosso grupo. No caso, no nosso encontro semanal. Devido a toda a situação que a igreja, que a população está enfrentando, então a gente veio em oração, né? O Gui ele até lançou inicialmente a ideia de a gente fazer os grupos de perseverança online. No caso, fazer uma live, um bate-papo rápido, nada... Não vamos fazer aqui um curso de teologia, no caso, explicar 100% o que é oração pessoal, mas vamos explicar, para pelo menos todo mundo saber o que é e como fazer a sua oração. E daí depois a gente vai abrir para dúvidas. Porque todo mundo tem dúvida. E muitas vezes tem até vergonha de perguntar ou não tem para quem perguntar. Então a gente vai abrir um espaço ali no final. A gente vai começar agora com o sinal da cruz, como tem que começar para mim todo o encontro católico. Tem que começar com o sinal da cruz. Ok? E daí depois disso a gente já vai partir ali para a parte ali de explicar um pouco o que mais é a oração, um exemplo de oração, a gente vai fazer ali depois um pouquinho com o pessoal. Todo mundo sabe como é que é, mas às vezes fica aquelas dúvidas. Né? Ô Gui, quer puxar ali o sinal da cruz? Ah, sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A Ju ali lembrou uma coisa muito importante. Depois aqui no nosso grupo de perseverança vai ter a nossa vigília. Então quem puder depois, a gente vai encerrar aqui essa chamada, vai abrir uma nova live, no caso, para chamar já depois o Gabi, que vai participar dessa vigília com a gente. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Gui, tu quer começar explicando o que é oração pessoal? Aí depois a gente vai debatendo o que seria. A gente vai falando, pode ser? Isso, pode ser. Então tá bom. Boa noite a todos, né? Eu sou o Guilherme, eu tô junto com o Bruno. O Bruno coordena o grupo de perseverança do grupo Deus é 10 da Renovação Carismática. E eu coordeno o grupo de formação. Então a gente está caminhando junto nessa etapa, né, Bruno? Nesses 2 anos. Né? A gente sabe bem pouquinho da igreja, da teologia, mas o pouquinho que a gente sabe a gente quer passar para vocês e quer aprender com vocês também, certo? O primeiro tema desse grupo de perseverança é a oração pessoal, certo? O que a gente tem que entender primeiro? O que é oração, né? A palavra oração. A oração é um relacionamento com Deus. É uma forma de se relacionar com Deus. Se a gente for pegar lá no Antigo Testamento, né, Deus, ele se comunicou com o povo por meio dos profetas e ele exigiu uma resposta das pessoas. Né? Ele sempre exigiu uma resposta. Ele gostaria que o homem se comunicasse com ele. E de que forma que o homem poderia se comunicar com ele? De forma que o homem pode se comunicar com ele, né? É por meio da oração. É esse relacionamento com Deus que se comunica e quer uma resposta. Isso a gente está falando da oração por inteiro, certo? Um grande modelo de pessoa oracional foi Moisés, né? Ali na apostila, né, Bruno? A gente está usando essa apostila do grupo de perseverança e ali eles dão vários exemplos, né, de alguns profetas do Antigo Testamento, mas sobre Moisés especificamente, né, Moisés era um grande intercessor, né? Moisés viu a Deus face a face, né?
Moisés era um Sim, orador por excelência. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, aquele que por excelência nos ensinou a se comunicar com Deus é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos trouxe uma nova forma de relacionamento com Deus, que é o relacionamento filial, né? Nós somos filhos de Deus pelo sacrifício de Jesus Cristo, né? E ele agora nos ensinou a rezar. Ele nos ensinou a orar, porque ele mesmo diz, né? Orar sem cessar. Então, ele vai isso, nos isso é muito ensinando. importante. Queres comentar alguma coisa sobre isso, Bruno? Isso, Sobre... a Rita até comentou ali sobre Moisés, que é um ponto muito interessante até no Antigo Testamento, que nas batalhas Moisés ficava intercedendo. Sim, Ele não era a pessoa da linha de frente, ele era a pessoa que ficava atrás, pedindo para Deus proteger e abençoar as batalhas ali que eles passavam. Aí sim, que nem tu falou que antigamente teve os profetas e cada profeta tem, de certa forma, um exemplo do que é a oração. Porque tu pega, até ali na apostila fala que tipo Abraão foi a parte da escuta, que ele escutava sim, muito a Deus e fazia. Aí Jacó, na parte da perseverança na oração, no combate realmente da fé. Moisés na intercessão. E daí vem Davi, daí vem com os salmos, os louvores que ele dava a Deus. Até o próprio povo louvava pedindo a Deus para abençoar ele. Então já trouxe mais uma parte do que é a oração. E daí depois vem Jesus, que é, nem tu falou, que é a questão de humildade e confiança no que Deus tem preparado para nós. Ele já trouxe esse outro exemplo. Ele pegou tudo, não. Agora vamos nos rebaixar, ser humildes ao que Deus tem planejado para nós. Simplesmente sim, pedindo para ele conversar, para ele mostrar para nós qual a melhor decisão. Porque a gente sozinho, a gente só escolhe coisa errada, normal, né? A gente vai pelo que é com mais certeza. fácil. E geralmente não é o caminho certo. Então, nessa humildade, a gente se entrega para Deus. Ó, Deus, eu sou um pecador, eu sou um miserável, eu quero escolher isso, mas eu acho que tá fácil demais. É isso que tu quer? É. E daí já traz É, esse outro lado da oração. exatamente, né? Na verdade, o que que Jesus fez? Ele mostrou que para que a gente tenha uma vida de oração, para que a gente possa orar, a gente tem que ser humilde. Sem humildade, Deus não vai ouvir a nossa oração, né? Ah, não. E o próprio Jesus Cristo ele já traz algumas características, né, da oração. A persistência, né? Nós temos que ser persistentes na oração, né? Nós temos Sim, que querer orar, nós temos que querer chegar até Deus, né? A sim, paciência, porque, Bruno, às vezes as pessoas acham, né, que toda oração que a gente fizer, a gente vai sentir a Deus, né? E na verdade a oração não é é verdade. para sentir Deus, e sim para buscar a Deus. Então você Sim, ora para buscar a Deus, não para sentir, porque em 90% das vezes que você vai rezar, você não vai sentir nada. Mas ele está ali do teu lado, ele está contigo, porque você está buscando ele. Então é bom fazer essa diferença, porque o sentimento, na verdade, é um dom gratuito, né, de Deus, né? Ele dá para quem ele quer. E a sim, oração é a busca por ele, né? A persistência, a paciência, como tu falou ali mesmo, né, a humildade, né? Eu humildade. peguei para a gente discutir aqui sobre essa questão que tu falasses agora de Jesus, o parágrafo 2664 do Catecismo da Igreja, Uhum. e ali diz, né, que não existe outro caminho da oração cristã senão Cristo, né? Porque, na Uhum. verdade, com Jesus é por meio dele que a gente chega até Deus, né? E aqui, Bruno, Sim, é importante falar uma questão que eu anotei aqui, que a intercessão dos santos, a intercessão da Virgem Maria, não retira automaticamente a mediação de Jesus. Na verdade, exatamente. complementa, né? Quando você reza para os santos, quando você reza para a Virgem Maria, é para Jesus que eles vão pedir as graças, né? Porque a Sim, cabeça da igreja é Jesus e eles fazem parte do corpo da igreja. Já estão sim, no céu. Então, quando você pede para Nossa Senhora, não tenha medo de pedir para Nossa Senhora, né? Você que está vendo essa live,
Se você Guilherme, mas eu quero pedir diretamente para Jesus. Pode pedir diretamente para Jesus, né? Pode fazer pergunta. Pode Mas fazer não tenha medo pergunta, de aí pedir a conforme a Nossa gente vai Senhora. respondendo. Isso, conforme a gente vai fazendo a live, a gente vai respondendo. Pode fazer pergunta. E acho que a gente já pode passar para o segundo tópico, né, Bruno? Só para encerrar ali o que é oração, só vou pegar a definição de oração ali do catecismo. Eu acho que é uma explicação bem sucinta do que é. Está no catecismo no 2558, 2559. Ali o que é a oração? Para mim, a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. Que vem aquela questão, é para nós orarmos na alegria e na tristeza. E muitas vezes a pessoa só pede, e quando recebe, não, foi meu esforço. Pô, como assim? Tu rezou tanto tempo, Deus te deu e agora por que tu conseguiu? Mas só para fechar isso, o que é a oração realmente, para a pessoa entender isso daí. Aí vamos para o próximo ponto, que eu acho que como deve ser esta oração. Eu acho que é um ponto muito importante, que a oração pessoal, como o nome diz, ela é pessoal. Não quer dizer que a sua oração pessoal, a oração ali que o Guilherme vai fazer, vai ser igual à minha. Porque a oração pessoal não é assim, não, vou rezar a Ave Maria, vou rezar o Pai. Não, é uma oração como se tu estivesse conversando realmente com Deus. Eu gosto muito de usar até o próprio rito da missa. Porque nós começamos fazendo o sinal da cruz na missa e logo em seguida já vem a parte de nós nos arrependermos dos nossos pecados. Entregar a Deus, que nós somos falhos, que nós precisamos dele, e depois da missa nós cantamos o Glória. Então, Deus, eu não sou nada. Eu tenho muitos pecados, mas mesmo assim eu quero conversar contigo. Eu quero ter essa intimidade contigo. Eu acho que vem bem aquela questão que a gente comentou antes, a questão de humildade. Porque se nós olharmos para nós mesmos, cara, Deus, ele não tem motivo nenhum para olhar para nós e escutar a nossa oração. Sim. A gente é tudo cheio de pecado. Ele escuta porque ele é um pai amoroso. Porque ele quer que nós fiquemos mais perto. Mas quando a gente olha para nós mesmos, de certa forma, às vezes dá até vergonha de pedir qualquer coisa. Você quer completar um pouco mais de como deve ser essa oração? Como tu disse, né? A oração, a gente está aqui hoje falando da oração pessoal, né? Não da oração comunitária, né? Que é a oração Sim. de toda a igreja junto. Essa oração pessoal, né? Você que está vendo a live, nós temos que primeiro escolher um método, né? A oração ela pode ser vocal ou ela pode ser mental, né? Eu particularmente, né, Bruno? Eu acho que como ainda nós estamos ainda, né? Subindo para a santidade, tentando subir para a santidade, né? Eu acho que, no nosso caso, o método mais eficaz seria a oração vocal mesmo, né? As palavras, né? Você falar, você dizer aquilo que você quer para Deus. Porque a oração mental, ela vai te exigir uma concentração muito grande, né? Muito maior, né? Uma mestra da oração mental era Santa Teresa d'Ávila, né? Ela chegou num nível de oração muito grande, mas ela era Santa Teresa d'Ávila, né? Então, eu acredito que para início, para quem está começando no grupo agora, para quem quer manter essa vida de oração, a oração vocal, o método é o principal, né? É a que deve ser escolhida. E ali vai, né, Bruno? Na oração vocal, você pode fazer salmos, você pode fazer a Lectio Divina, que é a leitura orante da palavra, pode fazer o terço, deve fazer o terço todos os dias. Inclusive, nós vamos ter lives específicas, né, Bruno? Se perdurar essa quarentena, né? Senão vai ser no grupo de perseverança, né? E tava aparecendo umas perguntas ali, a Júlia tá anotando o que tá passando. Vai anotando ali, depois a gente responde tudo, não dá nada. Tá bom, então. E, como eu falei antes, né, a oração pessoal, né, é importante estar falando de novo, a oração pessoal não é um sentimento, né? Você não vai buscar um sentimento. Você vai buscar ter um encontro com Deus.
Às vezes você não vai sentir nada. 90% dos casos, né? Não vai sentir nada. Mas você vai ter que persistir na oração, porque é como um respirar, um como comer. É necessário a vida oracional pessoal. Não adianta ir só para o grupo de oração, né, Bruno? Não adianta ir só para a missa. A missa ela é tudo para a igreja. Então, só que a missa é complementada pela oração pessoal que você tem em casa, né? Que para você continuar lutando e combatendo é a oração pessoal. Não adianta fazer aquelas missas de corpo presente, onde só vai ter o corpo, a tua alma ficou em casa. Exatamente. Não A adianta mesma nada, coisa na oração pessoal, né? Sim. Tá aparecendo umas perguntas interessantes ali. Depois a gente vai responder. Vamos passar para o próximo tópico? Vamos lá. Condições para uma oração eficaz, certo? E Agora é a prática, pessoal. Como fazer essa oração pessoal, né? Com a correria do dia a dia, né? Com trabalho, com estudo, com grupo de oração, com as várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Agora que a quarentena tá mais fácil rezar. Para quem tá ficando em casa, né? Tá mais tranquilo. Agora quem tá trabalhando ainda, né? Tipo, eu tô trabalhando em casa, então ainda o meu tempo é pequeno. sim. Então, né, Bruno, vamos começar com o pessoal aqui. Primeiro, escolher uma hora, né? Sim. Escolher uma hora do dia para você orar. Muito importante, né? Que seja uma hora que você não esteja esgotado, né? Muitas vezes, né, a gente escolhe horários muito ruins para rezar e não tem força, né? Então é importante rezar um horário, escolher um horário para você ter disciplina, né? A oração é disciplina. Então escolhe esse horário para que você possa rezar do dia. No meu caso, para mim, eu acho melhor de manhã, acordar um pouco mais cedo para ter esse horário de oração, né? Só que cuidar para o final de semana, porque a nossa rotina no final de semana ela muda. Então, se ela muda, você tem que ter um horário também para o final de semana. Pode ser um horário diferente, específico para o final de semana, mas é importante escolher uma hora. Né, Bruno? É ser um compromisso diário, no caso. É como se tu marcasse uma reunião com, sei lá, um empresário gigante que tu não pode faltar. Então, marquei aquele horário, tu vai respeitar aquele horário. E a pessoa tem esse compromisso. E é que nem tu falou, não adianta a pessoa, eu vou rezar antes de dormir. Cara, mas quando tu vai pra cama, tu tá destruído, tu já tá caindo de sono, tu não vai conseguir rezar. Vai ser uma batalha 3 vezes pior do que se tu for só rezar normalmente. Porque o sono é cruel. O sono é cruel. Então, é que nem o Guilherme falou. Tem gente que gosta de acordar mais cedo. Ali, lava o rosto, ali se prepara e faz uma oração. Ou então, pode até ser no final do dia. Mas evitar de deixar na hora que tu vai pra cama. Principalmente se tu vai já cansado pra cama. Que tem gente que só vai pra cama quando já tá postando o olho assim no chão. Aí a oração não vai fluir. Tu vai acabar fazendo uma oração pessoal rápida, porque tu quer dormir. Vai acabar fugindo um pouco do que é o significado, é tu ter um relacionamento com Deus. Então tu imagina, tu conversando com teu amigo e tu aqui. Então, cara, olha só, eu vou, tipo assim, começar a dormir na frente dele. Não é legal. Não. Então sempre tem que pensar que tu tá conversando com uma pessoa. Tu pode estar ajoelhado, pode estar em pé, ali que nem até levantaram a questão de rezar deitado. Não é recomendado, porque acaba chamando o sono, no caso. Então, ajoelhado, sentado, em pé. Então, é sempre importante a pessoa pensar, não, eu estou conversando com Deus. Sempre ter essa disciplina. É porque, nesse caso, o chefe da empresa é Deus, né? A disciplina ela teria que ser bem maior, né? Infelizmente, Sim. às vezes, como tu diz, né, Bruno? A gente deixa para o final do dia, né? Vai rezar, começa a rezar. Deus abençoa meu pecado, já pede para abençoar o pecado, porque já não consegue mais discernir, né? Sim. E daqui a pouco tá dormindo e acabou e não rezou. Então, não é recomendável. Sim, é bom ter um horário fixo para oração.
Bom não, tem que ter. Tem que ter um horário fixo para a oração, senão... Então, quando a gente vai entrar em oração, né, a gente vai escolher um lugar, né, Bruno? Importante ter um local oracional, né? Por isso que não é ideal fazer na cama a oração, porque você tem que ter um espaço, né, para que você tenha ali o teu livro de Salmos, né? Você tem que ter ali a sua Bíblia, você tem que ter ali uma imagem de Nossa Senhora, uma cruz, importante a cruz, né, de Cristo, para que você se ajoelhe perante a cruz, né, nesse tempo que estamos vivendo, né? Você tem que ali uma velinha, né, sempre bom, né? Depois a gente vai mandando, né, Bruno, ali as imagens dos nossos oratórios particulares, para que possa animar o pessoal a arrumar um oratório, para que possa iniciar essa vida oracional mais intensa. Isso, até porque o pessoal também tirar aquela questão, não, tem que ter muita coisa no oratório. Gente, uma cruz e uma vela já está ótimo para você rezar. Aos poucos vai complementando. Se tu não tiver nada, cara, bota uma vela pelo menos. Deu. Sim. Não precisa ter, não, tem que ter um monte de santo. Não, começa com o que tu tem. Bruna, não tenho vela. Ok. Se ajoelha ali na sala, reza. Deus não vai olhar assim, ela não tem vela, acho que eu não vou escutar porque não sei, né? Daí não. Não, ele vai escutar a tua oração do mesmo jeito que ele escuta a minha, do mesmo jeito que ele escuta do Gui. Não importa o que você tem, importa o quão determinado você está de escutar e de sentir a Deus. Exatamente. A determinação é que ela vai ditar isso, né? Sim. Então, a apostila do grupo de perseverança, né? Você vai escolher uma hora, escolher um lugar, né? E essa apostila, né? Ela é inspirada pelo Espírito Santo e ela dá alguns passos. Era bom, quem tá vendo a live, se quiser, tiver interesse, anotar esses passos, porque é muito interessante. Não precisa seguir essa ordem, né? Mas essa ordem que a apostila coloca, ela é a ideal. Mas cada um vai achar uma maneira para se conectar com Deus do seu jeito, né? A gente não está obrigando ninguém a fazer dessa forma, mas a gente está auxiliando essa oração pessoal, né? Até a primeira forma que a pessoa se sinta mais confortável. Exatamente. Até porque, como o nome diz, oração pessoal, né? É pessoal, né? Da pessoa, né? Ela que vai... O primeiro passo que a apostila dá, então, é pedir a presença do Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que vai nos ensinar a orar. Então, primeiramente, peça a presença do Espírito Santo, né? Para esse momento oracional, para que ele te ensine a orar, porque sozinho a gente não consegue, a gente precisa que ele esteja do nosso lado. Sim. Eu pedir que o Espírito Santo retire todos os teus bloqueios, nós temos muito. Começa a rezar, tu escuta o barulhinho da gota ali na pia, tu escuta o barulho do carro e tu começa a se distrair. Tem que se focar naquilo. Diz para o Espírito Santo para... Não, eu tô concentrado. Eu quero que tu tire essas barreiras, que eu consiga realmente me abrir e que essa oração seja sincera. Exatamente. E, Bruno, o segundo passo, tu já falou nessa live, o segundo passo é o exame de consciência, né? A hora que tu falou ali da missa. É necessário que nós sejamos sinceros com Deus, galera. Não adianta mentir para Deus. Tem que dizer, fazer um exame de consciência dos pecados. Se tem pecado mortal, né? A gente não vai explicar o que é pecado venial e mortal agora, mas se tiver, temos que confessar, sim, né? E fazer esse exame de consciência, ele vai nos ajudar. Guilherme, eu tenho pecado mortal, eu posso iniciar minha vida oracional? Pode e deve iniciar a vida oracional pessoal, se não iniciou ainda, e pede e seja sincero com Deus com relação a esse pecado e peça para ele a graça da conversão e do arrependimento nesse exame de consciência, né? Enxergar aquilo que tem dentro de você, né? É importante. Sim, apresentar o... Pode falar. Falou a questão interessante da pessoa não mentir. Tipo, Deus, ele já sabe da tua vida. Ele já sabe teus pecados, ele já tem a listinha, lá prontinha aqui, ó. Isso aqui são os pecados dele. Vamos ver o que ele vai pedir perdão, para eu riscar. Ele já sabe tudo que a gente tem. Não, tem gente assim, não, eu não vou contar porque eu tô com vergonha. Cara, ele já sabe, não adianta ter vergonha agora. Não. Tem que ter vergonha quando tu vai fazer. Depois que tu vê, não adianta mais.
É aquele ditado, né? O diabo, ele tira a vergonha na hora que vai fazer e põe a vergonha na hora de confessar, né? Sim, É, e te ataca duas vezes, olha só. é. E ali, daí, você vai continuar a sua oração fazendo seu exame de consciência, apresentando seus problemas para Deus. Apresente para Ele, né? Estou com problema no meu casamento, estou com problema no meu emprego, estou com problema no meu grupo de oração, estou com problema com a minha mãe, com meu pai, com meu filho. Enfim, todos nós temos problemas. Apresente para Deus esses problemas. Então vamos voltar ali, pedir o Espírito Santo, fazer um exame de consciência, apresentar a Deus os seus problemas. Quer falar alguma coisa sobre isso, Bruno? Sobre apresentar a Deus os seus problemas? E problema você já Acho que explicou tudo, principalmente problema com família. Estou com problema com a minha mãe, ela não deixou sair. Já é um problema. é um problema. Já é um problema. Problema, gente. E o louvor, né? O louvor é extremamente importante, né? Louvar a Deus. E é importante que nós louvemos a Deus pelos problemas. Guilherme, como é que eu vou louvar a Deus pelos problemas? Louve. Louve a Deus pelos problemas. Porque às vezes os problemas é que estão te aproximando de Deus e fazendo você ter uma vida de oração pessoal. Sim. Né? Eu não sei, Bruno, tu faz perguntas para Deus na hora da oração? Ah, eu faço bastante. Eu também. E Deus, o que acredito, eu olha, faço não sei se o agora? que eu estou fazendo é certo, não sei se o que eu vou fazer é certo, se... Ah, a gente fica cheio de dúvida. Não sei o que ele quer que eu faça amanhã. Se eu tenho que me arrepender de alguma coisa que eu fiz hoje, que muitas vezes a gente faz alguma coisa errada, não percebe. Aí quando tu tá fazendo principalmente aquele exame de consciência, que tu pensa no teu dia, aí tu pensa, caramba, eu fiz aquilo e não percebi. Ah, verdade. É triste. É Nossa, triste. demais. E ali, né, você vai fazer esse exame de consciência, vai fazer o louvor a Deus e daí você começa a interceder. Interceder com fé, com confiança, né? E fé e confiança, meus amados, é uma coisa que se adquire, não é uma coisa que vem num passo de mágica. Você vai adquirir com a oração pessoal, né? É importante falar, né, Bruno, que nessas horas que você tem oração pessoal, você deve fazer oração de intercessão, né? Sim. Interceder por alguém que está passando por um problema, né? Nós estamos fazendo oração de intercessão, intercedendo pelo mundo nessa pandemia, né? Intercedendo pelos profissionais de saúde, intercedendo pelos governadores, pelos presidentes dos países, para que eles tomem as melhores decisões, né? Isso é uma Sim. oração de intercessão. Mas eu só posso fazer se eu tiver fé, que se eu não tiver fé, se a minha Não, fé... se não tiver A uma nossa oração fé, ela é voluntária. muito pequena ainda, né? Ela é pequena, mas ela vai crescendo com a oração pessoal, porque é isso que a oração faz, pessoal faz. Ela faz a tua fé crescer cada vez mais, Sim. né? E ali você vai fazer o que você quiser, né? Se você quiser fazer o terço naquele momento, né? Ler salmo, fazer a lectio divina, ali você vai fazer a tua oração da maneira que tu quer. Mas pedindo o Espírito Santo, fazendo esse exame de consciência, né? Apresentando a Deus seus problemas, louvando, fazendo intercessão, e ali você vai caminhando e Deus vai te dando os passos para a oração. Importante, né, Sim. Bruno, que a apostila fala, que é anotar o que Deus mostra, né? Ter um diário espiritual, né? Acho que poderia falar um pouquinho sobre isso. No caso, muitas vezes durante a oração, veio uma imagem, veio uma palavra, veio uma pessoa, e muitas vezes a gente deixa isso passar. A gente acha, não, isso daqui depois eu vou lembrar, foi alguma coisa da minha cabeça. O importante é sempre tu ter um diário, que tu vai anotar tudo que vier durante a tua oração. Porque talvez tu não tenha um discernimento do que significa agora. Mas futuramente, Deus pode te dar e tu vê que várias coisas que tu viu na tua oração estão todas interligadas. A gente até já teve um caso até no próprio grupo, que rezaram e meio que previram aquele massacre que teve em Suzano, em São Paulo, que o cara entrou lá na escola. Então, tipo, é uma coisa que muitas vezes a gente deixa para lá. Só que se a gente tem essa noção, a gente bota ali no diário espiritual. Quem vai num grupo de oração, leva no grupo de oração, pede para Deus o discernimento daquilo que tu rezou, o que tu viu.
ver se é algo muito importante, ver se alguém do grupo também consegue rezar junto contigo para ter o discernimento. E daí nisso, começa a ver que pode ser uma resposta para Deus que tu tá pedindo e ele te deu uma imagem para te refletir. Ele talvez ele não vai te dar o sim ou o não. Ele vai te dar uma imagem, ó, reflita sobre isso daqui que vai resolver a tua situação. Exatamente. E aquela história, Jesus falava, ele não dava resposta, ele falava também por parábolas. Tu tinha que escutar a parábola, tinha que entender ela, e dali tu tirava a tua resposta. Ele não te dava nada de mão beijada. Ele te dava a situação, tu estudava ela, e daí dali tu tirava a tua resposta. Exatamente. E um exemplo de diário espiritual, até eu sair para pegar, né, Bruno, é aqueles que vêm assim, ó, gente. Ó, Diário Espiritual 2020. Como ele vem, né, na forma de agenda, aqui, ó, você vai fazendo a oração e vai anotando, né, o que o Senhor te falou. Nem sempre você vai escutar exatamente aquilo que Deus quer para ti, né? Sim. Mas quando ele falar, anote. Anote as suas dificuldades que tu sentiu na oração. Ah, esse dia eu senti que eu não estava rezando bem por causa disso, disso, disso. Deus vai entender, mas anote, porque daí ali você vai ter uma noção do teu progresso, né? Do teu progresso espiritual. Ali você vai ter essa noção. É para isso que serve também a oração pessoal, que é um progresso da alma, né? Que vai chegar até Deus. Até uma coisa interessante, que geralmente esses diários também já vêm com o evangelho ou as leituras do dia. Então, se tu for fazer a Lectio Divina, já te ajuda até nisso. Tu já faz a Lectio Divina durante a tua oração pessoal. Que é muito importante, que a gente tem que estudar a palavra. Isso vai ser um assunto para um outro vídeo, um outro encontro nosso. Mas é importante a pessoa já ter noção. Tipo, quero começar a ler a Bíblia. Gente, assim, começa aos poucos. Não precisa assim, não, eu vou ler a Bíblia em um mês. Tu não vai. Exatamente. Começa aos pouquinhos. Começa estudando o Evangelho do dia. Isso daí já vai dar uma diferença enorme. Já respondendo a pergunta ali que fizeram ali do Brechó Arcanjo Rafael, pode ser um caderno, não necessariamente precisa ser esse diário espiritual. Eu estou dando um exemplo. Pode ser com o caderninho que tu anotar. Eu lembro que quando eu comecei na vida da igreja, Bruno, olha que legal. Eu cheguei a fazer um desenho, e olha eu nem sei desenhar direito. E coloquei na frente do caderno e fiz aquilo ali de meu caderno espiritual para tudo, para formação, né? Para oração pessoal, um caderninho normal. Então pode ser um caderno, sim. Já respondendo ali. Fez um diário mesmo, no caso. É, um diário mesmo. Tudo que faz o teu diário. Isso. Eu tô um pouco perdido no horário, Bruno. Tens horário aí? Acho que 47 agora. 49, falta 10 para as 10. Tá, vamos adiantar então aqui. Só para concluir, vamos dar uma pincelada sobre os efeitos e já vamos responder as perguntas, eu acho. Tá bom. Os efeitos, né? Com persistência e fidelidade, uma fé mais viva, né? Além de uma fé mais viva, né? Pode acontecer curas, pode acontecer libertações, pode acontecer várias coisas, mas o que mais vai acontecer, o maior efeito, é a tua conversão, a minha conversão, a nossa conversão. É isso que vai dar a diretriz de que a minha oração pessoal está sendo eficaz. É a minha conversão diária, né? Bruno, só para encerrar mesmo aqui agora, para a gente partir para as perguntas, importante falar que a gente vai ter combates na oração, né? E duas dificuldades que a gente vai ter maior é a distração e a aridez. A aridez é aquele desânimo. E a distração é uma coisa que você combate consigo mesmo. Às vezes o mal vai tentar te distrair, mas está em você, certo? Então, é importante a gente dizer que persista, seja fiel, né? Mesmo com distrações, mesmo com aridez, persista na oração, né? Acho que era isso. Acho que uma coisa só interessante sobre a aridez, eu estava vendo um vídeo agora, não lembro quem foi, acho que foi do Padre Paulo Ricardo. Ele falou que tinha uma santa, ela ia todo dia no sacrário rezar. Teve um dia que ela não
tinha dias que ela não estava com vontade de rezar. Mas ela ia no sacrário e falava para Deus, olha, eu não estou com vontade de rezar. Mas eu vou ficar aqui, eu vou contar os tijolos que tem aqui. Quando ela foi elevada, Deus falou, eu gostei, eu te amei, porque mesmo quando tu não queria, tu ficava comigo. Aqueles momentos de aridez que nós precisamos. Olha, Deus, eu não quero rezar, mas eu vou ficar aqui, eu vou ler esse livro aqui. Mesmo quando tu não tá, fica perto de Deus. Mesmo que tu não tá com aquela vontade, sei lá, tá com uma dor de cabeça que tu não consegue pensar, faz alguma coisa perto de Deus. Fica próximo. Finge que tu é uma criança e são os teus pais. Tu quer ficar perto dos teus pais. Tu pode ficar lendo, tu pode ficar brincando, mas tu quer ficar ali perto. Quer sentir que eles estão perto. E tu não quer perder isso depois. Ali a Maria colocou que a dor de cabeça e a sonolência me atrapalham às vezes, né? Às vezes essa dor de cabeça ela é de causas naturais, né? De algum problema, enxaqueca mesmo. Ou às vezes ela é até, Maria, uma forma do próprio mal impedir que você reze. Então, na verdade, aí você vai ter que ter persistência e fidelidade, mesmo na dor, dizer para o Senhor, Senhor, tá doendo, mas aqui estou eu, me ajuda, né? A sonolência é natural, tu começa a rezar, dá sono. É incrível, né? Então, não é só tu que passa isso, todo mundo passa. Então, persista mesmo, seja fiel. Acho que a gente pode partir para as perguntas, né? Sim, sim. Deixa eu pegar aqui as perguntas, só um pouquinho. Vamos ver. São várias. Mas vamos lá. A confissão com o padre faz com que eu me sinta melhor para orar? Feita pela Jéssica. Sim, até porque a confissão faz com que tu entregue para Deus os teus pecados. Então, tu se sente muito mais leve. O pecado, querendo ou não, é uma coisa que te trava durante a oração, porque tu não se sente digno de pedir qualquer coisa. Então, essa confissão, ela, que nem a gente mesmo fala, tira esse peso das costas, que a confissão acaba sendo realmente isso. Não sei se tu quer complementar. Não, é isso aí. Com a confissão, a tua oração pessoal vai ser 10 vezes melhor. Sim. Deixa eu ver aqui. Com que frequência pode fazer oração? A Paty perguntou. Vocês querem responder essa daí? A frequência da oração ela é diária, né? É todos os dias a oração pessoal. Independente dos compromissos, independente do que tem, todos os dias a oração pessoal. No mínimo, a igreja pede 1 hora, né, Bruno? De oração pessoal, Sim. né? Só que, como a gente vai começar a ter oração pessoal agora, algumas pessoas do grupo vão começar a ter, comece com um pouco que você pode dar para Deus. E vá aumentando gradativamente. Sim. Uma coisa para depois que a pessoa já tem uma certa vivência com a oração, tipo, reza, faz essa oração diária, no caso, em 1 hora, o que você achar, se sente mais confortável. E durante o dia, se você não tiver nada para fazer durante uns 5 minutinhos, reza uma Ave Maria, um Pai Nosso, entrega ali alguma situação, intercede por alguém, fortalece um pouco mais essa tua rotina diária de oração. Porque muitas vezes a gente fica sem fazer nada e fica vendo vídeo no YouTube, vendo coisa no Facebook, fica matando tempo. Sendo que a gente podia estar intercedendo por alguém. Verdade. Deixa eu ver aqui. Posso rezar fazendo os afazeres do dia a dia? Por exemplo, o terço enquanto dirijo? Foi o Homero que perguntou. Foi o Homero. É por causa da vida corrida, né? De trabalho, né? Que a gente tem essas dúvidas. Pode, porém, deve, na verdade. Porém, é necessário que você tenha um horário para que você possa respirar e sentar e conversar com Deus. Então, por exemplo, eu vou para Turvo todos os dias e volto, né? Eu vou rezando o rosário no caminho, indo para Turvo, e eu tenho um momento do dia que eu tenho que sentar e ter uma oração pessoal com Deus, só com Ele, né? Eu posso ir fazendo os afazeres do dia a dia, mas eu vou ter que achar um horáriozinho, por mais difícil que seja a nossa agenda, para estar somente com Ele. Nem que seja no começo 15, 20 minutos. Sim, sim. Até aquela questão da escuta, né? De tu conseguir escutar Deus. Tu tá dirigindo, muitas vezes tu não tem essa percepção, digamos assim, esse momento de escuta.
É importante sempre a gente ter. Uma música de adoração pode ser considerada como oração? A Ingrid perguntou. Certo. Claro, pode ser considerada como oração. As músicas, os cantos litúrgicos da igreja, os salmos, tudo que... A oração, ela pode ser um canto, tá? O canto é oração também. Sim. Eu acho que é muito importante se pensar assim, a música ela pode ser é uma complementação da tua oração pessoal. Sim. A tua oração pessoal ela ainda tem que acontecer, querendo ou não. Tem que ter aquele exame de consciência, tem que ter o louvor, e a oração ela pode complementar isso. Você pode até botar, na verdade, uma música que você se sinta mais aberto ali de fundo enquanto você reza, que você sente aquela paz, aquele momento de calma. Que muitas vezes no silêncio a pessoa fica meio agitada. Bota uma música que você gosta, uma música calma. Não vai botar um rock, uma coisa assim. Uma coisa para você realmente relaxar e se entregar a Deus. Verdade. Aqui, posso orar enquanto trabalho também? A Ju? Pode. Se der, se o teu trabalho permitir que você reze enquanto trabalha, deve. Quanto mais, melhor. Quanto mais, melhor. Aquela história. Teu coleguinha fez alguma coisa que tu não gostou, vai rezando, pede a conversão dele, não tem problema, vai entregando. Verdade. A alimentação pode prejudicar a concentração na oração? Eu acho que a alimentação pode prejudicar tudo, né, na tua vida, né? Sim. Se você não tiver uma alimentação equilibrada e saudável, ela vai atrapalhar muitas coisas, né? Principalmente a concentração na hora da oração. Porque se estiver com o estômago muito cheio, você vai dar muito sono, você vai se distrair muito mais, né? Ó, o Adrian colocou ali, só para interromper, eu gosto de rezar com músicas gregorianas, olha que chique. Ó, desculpa. Se tu se sente à vontade, né, irmão? Deve, olha que bonito, músicas gregorianas. Então, voltando ali ao tema da alimentação. Alimentação regrada e equilibrada é tudo, né? Eu sou suspeita a falar porque a minha alimentação não está equilibrada com essa pandemia. Ela está bem complicadinha. Com certeza não. Eu acho que está todo mundo meio assim, né? Mas evitar sempre os exageros, né? Porque além de comer demais ser pecado, que é a gula, ela vai te atrapalhar na hora da oração pessoal, com certeza. Sim. Vamos ver uma dica de livro para começar a vida de oração. Então, eu tinha visto essa pergunta, Bruno, e eu estava tentando lembrar o nome do livro. Eu sei que é um livro do Márcio Mendes. Eu acho que eu tenho ele aqui em casa. Se tu quiser ver algum livro aí, eu vou procurar ele rapidinho. Não sei se eu tenho aqui algum livro. Na verdade, na verdade eu e a Ju, a gente começou a usar muito para começar essa vida de oração, foi o que o guia ele já tinha mostrado, que foi o diário de oração. Não é exatamente um livro, mas aqui tu vai exercitando a tua lectio divina, tu vai lendo a Bíblia e tu vai meditando, porque ele já traz um pequeno roteiro do que é. Então, por exemplo, aqui ele diz o que você vai meditar no dia, o que você deve orar e como você deve agir. Então, pelo menos esse diário que a gente pegou, eu e ela, a gente tem um cada um. Então, ele já traz, com essa lectio divina, tu já começa a ter uma vida de oração. Tu já sabe que tem que meditar, o que aquela passagem vai falar para ti, mesmo que tu não tenha ainda muita experiência com a Bíblia. Tá. Eu achei o livro, Bruno. É que a Ju trouxe um outro também que a gente comprou. Também é o diário. Tomo posse da bênção de hoje. É uma... Esse daqui é ótimo. Quem conseguir... Esse daqui tinha um tempo atrás na livraria diocesana aqui em Criciúma, mas deve ter nas livrarias católicas, tá? Acho que está uns R$30, se não me falha a memória. Mas ele traz uma meditação por dia. Então, tipo, o diário ele traz cada dia, tipo, 24 de fevereiro tem uma oração. Esse aqui não. Esse aqui tu começa do primeiro e vai rezando até o final do ano. E ele traz orientações sobre jejum, o que é o jejum que a igreja faz, o que é o jejum total, o que é jejum pão e água. Ele explica certinho. Esse livro aqui eu acho muito completo. Para quem quer começar, tem orações que são pequenas no dia, tem outras que são um pouquinho maiores, mas ele te explica um pouco o
que tu vai rezar. Eu achei o livro aqui, não dá para ver muito bem, mas é esse aqui, ó, do Márcio Mendes. Deveis pedir com fé. É orações de cura, libertação e proteção no Senhor. Esse livrinho, ele custa no máximo R$ 10. E eu acho que tem na livraria diocesana também, mas ele é da Canção Nova, né? Aí se no site da Canção Nova é muito interessante, porque aqui tu vai ter orações de como fazer, as ladainhas, enfim, né? Revestir-se do Senhor, por exemplo. É um livro bem interessante. Deveis pedir com fé, do Márcio Mendes. Deixa eu ver aqui, tem mais duas. Nossa! Deus pode se comunicar através de sonho que parece ser real e depois se torna realidade? A Tassi perguntou. Sim. Deus, Sim, ele pode se comunicar por meio de sonhos, mas geralmente ele vai se comunicar por meio de sinais no teu dia a dia. Sonhos pode acontecer, tá? Mas tem que ter bastante discernimento, porque às vezes é um sonho que provém do maligno e não é de Deus, né? Então, assim, ele pode se comunicar. Inclusive, tinha muitos profetas do Antigo Testamento que eles se comunicavam por meio de sonhos, né? Já se comunicou comigo por meio de sonhos, com a minha esposa também. Só que geralmente ele vai se comunicar por meio de outros sinais, mas pode. Sim. Vamos ver aqui. Alguma dica de evangelho da Bíblia para iniciar a Lectio Divina? Eu acredito que tem muitas orientações diferentes, não tem? É pessoal, Existem né? pessoas que orientam começar pelos evangelhos, depois ir para as cartas e depois ir para o Antigo Testamento. Tem gente que diz para começar pelas cartas, depois o evangelho, depois o Antigo Testamento. Então vai depender muito de cada pessoa, querendo ou não. Eu acredito que, para mim, pelo menos, iniciar pelo os evangelhos, passar para as cartas e depois começar a ler o Antigo Testamento. Que se tu começar pelo Antigo, pode ser que não fique uma leitura muito difícil de compreender. O interessante é começar ali pela parte de Jesus, que é uma parte mais palpável, pelo menos, para te entender como que é a fé hoje, e depois entender como era a história do povo, como Deus começou a se manifestar no povo. Ô, Bruno, tem mais alguma pergunta? Não, essa daí era... tem uma ali que o pessoal perguntou de como fazer jejum, mas eu acho que isso a gente vai tratar em um outro vídeo, porque a gente vai falar só sobre o jejum. Isso, a gente vai ter uma live, se continuar a quarentena, se não é o grupo de perseverança, né? Só sobre o jejum mesmo, né? Que tem várias formas de fazer jejum, né? Lembrando, só para a gente então sintetizar o assunto, já partir para o encerramento, que já está no horário, acho que já passou um pouco, de que o jejum é diferente da abstinência, né? A abstinência você vai deixar de comer algo que você gosta, né? Ou deixar de fazer algo que você gosta. E o jejum você vai fechar literalmente a boca. Você não vai comer naquele horário e acabou. Então, assim, por exemplo, se eu deixo um almoço, se eu deixo um café da manhã, se eu deixo um café da tarde, isso é jejum. Se eu deixo de comer carne naquele dia, é abstinência. São diferentes. Sim. Tem essa diferença que a gente vai explicar um pouco mais. Ô, Bruno, só encerrando, eu queria dar outra dica de livro para quem tem interesse em estudar a igreja e tal, que é esse livro que eu ganhei, ó. As Grandes Mentiras sobre a Igreja Católica, né? Eles do Alexandre Varela e da Viviane Varela. Tem muitas dúvidas que a gente pode tirar, ele é feito por perguntas, bem interessante. Então, só indicar para vocês aí, ó, As Grandes Mentiras da Igreja sobre a Igreja Católica, certo? Sim. Acho que da nossa parte seria isso. A gente vai encerrar aqui, tá? Mas daqui a pouco, daqui uns 5, uns 10 minutinhos, a gente já volta. A gente vai começar a nossa vigília. A gente vai terminar de preparar aqui a mesa aqui certinho para a nossa vigília, tá? Gostaria, assim, de dizer para vocês, comecem a oração. Mesmo que no início seja difícil, comecem. Passam um pouquinho, vão aumentando. Daqui a pouco vocês vão estar com o pessoal rezando 1 hora e achando que é pouco.
achando, pô, estou rezando só 1 hora, eu queria ficar mais meia hora rezando e não consigo, não acho tempo para isso. Sempre interessante ter esse início e sempre procurar melhorar. Exatamente. Só para encerrar, então, para a gente se despedir, queria desejar para vocês que participaram dessa live, para todos da sua família, que persistam na vida de oração pessoal, principalmente por esse momento que a gente está passando, e não percamos a esperança, né? A fé em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Boa noite, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Boa noite. Vamos encerrar então com o sinal da cruz, já que a gente começou com ele. Então, Senhor, tudo que nós fizemos hoje, que nós iremos continuar, nós deixamos em Tuas mãos. Em Tu, Deus, esse Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau, povo. Até a próxima.